Sempre fui a filha que todos apontavam com orgulho. Maria Clara é tão dedicada. Maria Clara tem futuro. Maria Clara vai longe. Aos 35 anos, posso dizer que cumpri cada expectativa que puseram sobre meus ombros. Formada com honras, carreira estável, apartamento próprio. Tudo conquistado com suor, noites sem dormir e uma constante sensação de que nunca era o suficiente. Enquanto isso, minha irmã Raquel, 3 anos mais nova, parecia flutuar pela vida como uma pena ao vento, sem compromissos, sem cobranças, sem consequências. Lembro-me das noites em que eu ajudava meu pai a organizar as contas, enquanto ouvia Raquel rindo no quarto ao lado, falando ao telefone com amigos. Deixa sua irmã, Clara. Ela ainda é nova, tem tempo para aprender, dizia. Ele com aquele sorriso cansado. O mesmo sorriso que vi desaparecer quando o câncer o consumiu há 5 anos, deixando-nos com uma herança de dívidas e segredos mal administrados. Foi durante o velório que percebi como nos tornamos estranhas, Raquel e eu. Enquanto eu lidava com os arranjos funerários, assinava papéis e recebia condolências com um nó na garganta. Ela chorava abertamente, recebia abraços, era consolada. Minha dor ficou trancada em uma gaveta de formalidades e responsabilidades. Sua dor foi acolhida, compreendida. Não a culpo por isso. Culpo a mim mesma por me tornar alguém tão controlada, que nem no luto conseguia expressar fragilidade. O apartamento da minha mãe, Dona Helena, sempre me pareceu um campo minado de memórias. Cada canto guarda uma lembrança de quando éramos uma família supostamente funcional. A mesa da sala de jantar, especificamente, é o palco de nossas maiores tensões disfarçadas de normalidade. Foi lá que, aos 12 anos, recebi a notícia de que minha mãe esperava Raquel. Foi lá que, aos 17, anunciei minha aprovação para a faculdade e percebi que meu pai estava mais preocupado com as contas vencidas do que com meu futuro acadêmico. Foi lá que, aos 28, ouvi calada que Raquel tinha abandonado a faculdade pela 3ª vez para encontrar seu caminho. E foi exatamente naquela mesa que, há 2 semanas, minha mãe me ligou pedindo para que eu viesse com urgência. Precisamos conversar sobre a herança do seu pai, disse ela com a voz trêmula. Um advogado vai vir amanhã e precisamos estar preparadas. Cheguei pontualmente às 7, como sempre. O cheiro de frango assado e batatas permeava a casa, receita que minha mãe fazia quando queria suavizar notícias difíceis. Raquel chegou 40 minutos depois, cabelos desgrenhados e olheiras profundas, murmurando desculpas sobre o trânsito, mesmo morando a 10 minutos de distância. Finalmente. Podemos comer, suspirou minha mãe, servindo os pratos com uma precisão que denunciava seu nervosismo. O Dr. Mendes vai vir amanhã às 10. Ele é um advogado especialista em direito sucessório e pode nos ajudar com a situação. A situação. Era assim que chamávamos o desastre financeiro que meu pai havia deixado. Contas não pagas, empréstimos com agiotas, investimentos fracassados. Por 5 anos, fui eu quem organizou documentos, negociou com bancos, parcelou dívidas. Tudo enquanto Raquel seguia sua vida despreocupada, ocasionalmente perguntando se as coisas estavam melhorando entre uma viagem e outra que, curiosamente, sempre conseguia bancar. O que exatamente ele pode fazer que eu já não tentei nos últimos anos, mãe? Perguntei, cortando o frango com mais força que o necessário. Ele descobriu alguns ativos que seu pai tinha. Ações de uma empresa que foi vendida. Parece que há uma quantia considerável, Clara. Os olhos dela brilharam, com uma esperança que me irritou profundamente. Depois de tudo o que passamos, ela ainda acreditava em soluções mágicas. Mas precisamos dos documentos certos. Você sabe onde estão, não é? Claro que eu sabia. Eu sempre sabia onde tudo estava. Eu era o GPS emocional e burocrático da família. Estão na pasta azul, no meu apartamento. Respondi secamente. Posso trazer amanhã. Raquel, que até então comia distraidamente mexendo no celular, finalmente se manifestou. Isso é ótimo. Imagina se tivermos dinheiro suficiente para reformar a casa, mãe. Seu quarto precisa urgentemente de uma renovação. Senti o sangue ferver nas minhas veias. 5 anos de sacrifícios, de horas extras, de emprestar dinheiro do meu próprio salário para que nossa mãe não perdesse a casa. E Raquel já estava planejando como gastar um dinheiro que nem sabíamos se realmente existia. Antes de pensarmos em reformas, precisamos pagar as dívidas que ainda restam.
Cortei, tentando manter a voz nivelada. E talvez, só talvez, eu possa receber de volta parte do que investi para manter vocês duas com um teto sobre a cabeça. O silêncio caiu pesado sobre a mesa. Minha mãe engoliu em seco, suas mãos enrugadas tremendo levemente enquanto pousava o garfo. Clara, você sabe que sou grata por tudo que fez, mas esse dinheiro, se vier, é da família. Família, repeti, sentindo uma risada amarga subir pela garganta. Curioso como só sou parte da família quando precisam da minha ajuda financeira ou burocrática. Nos últimos 3 natais, fui informada na última hora sobre os planos porque vocês esqueceram de me avisar com antecedência. Isso não é justo, protestou Raquel, finalmente largando o celular. Você sempre está ocupada demais com o trabalho. É difícil contar com sua presença. Estou ocupada trabalhando para pagar as contas que nosso pai deixou e que vocês fingem não existir. As palavras saíram mais altas do que pretendia. Enquanto isso, você viaja, sai, gasta dinheiro que não tem e mamãe sempre encontra desculpas. Raquel está descobrindo seu caminho. Bem, eu também gostaria de descobrir meu caminho sem ter que carregar o peso desta família nas costas. Minha mãe colocou as mãos sobre a mesa, um gesto que conhecíamos bem desde a infância. Significava que precisávamos nos acalmar. Meninas, amanhã temos uma reunião importante. Não podemos nos apresentar ao Dr. Mendes como uma família desunida. O que ele vai pensar? E ali estava, a preocupação eterna com aparências. Não importava que por dentro estivéssemos desmoronando, desde que parecêssemos uma família feliz para os outros. Sinceramente, mãe, não me importo com o que um advogado desconhecido pensa sobre nós, disse, afastando o prato. O que me importa é que há 5 anos carrego um fardo que deveria ser compartilhado. E quando finalmente surge uma luz no fim do túnel, já estão planejando como gastar sem nem pensar em reconhecer meu sacrifício. Raquel revirou os olhos, um gesto tão familiar que doía. Sempre o drama, Clara. Sempre você sendo a mártir da família. Ninguém pediu para você assumir todas essas responsabilidades. Foi a gota d'água. Anos de frustração e mágoa transbordaram como uma represa rompida. Ninguém pediu? Ninguém pediu? Bati as mãos na mesa, fazendo os talheres tilintarem. Quando papai morreu e você sumiu por 2 semanas, quem ficou ao lado da mamãe? Quando os credores começaram a ligar, quem atendeu? Quando a casa quase foi a leilão, quem negociou um acordo? Eu não assumi responsabilidades porque quis ser mártir, Raquel. Assumi porque alguém precisava fazer algo. E você estava ocupada demais encontrando o seu caminho. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Para minha própria surpresa, não chorava na frente delas há anos. Era como se uma armadura invisível tivesse rachado. Vocês duas, parem com isso agora. A voz de minha mãe tremeu, mas manteve a firmeza que sempre impunha respeito. Amanhã às 10, o Dr. Mendes estará aqui e precisamos apresentar uma frente unida. Clara, traga os documentos. Raquel, por favor, chegue no horário. E ambas, comportem-se como adultas, não como adolescentes brigando por um vestido emprestado. O resto do jantar transcorreu em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo tilintar dos talheres. Quando terminamos, ajudei minha mãe a lavar a louça enquanto Raquel desapareceu para o quintal, provavelmente para fumar, um hábito que ela achava que nossa mãe desconhecia. Ela não é má pessoa, Clara, disse minha mãe baixinho, enquanto enxugava um prato. Só não teve que crescer tão rápido quanto você. Mordi a língua para não responder que essa era exatamente minha queixa, porque eu tive que crescer tão rápido e Raquel pôde permanecer eternamente irresponsável. Em vez disso, murmurei. Amanhã trarei os documentos, mãe. Não se preocupe. Saí da casa com um peso no peito que conhecia bem, mas que nunca me acostumei a carregar. No carro, permiti-me chorar de verdade, daquele jeito que só fazia quando estava sozinha. Chorei pela menina que nunca pôde ser apenas uma filha, que sempre precisou ser o pilar. Chorei pela mulher que adiei ser para consertar os erros de meu pai. E chorei pela família que nunca tivemos, uma onde responsabilidades e afetos fossem distribuídos igualmente. Em casa, peguei a pasta azul que continha 5 anos de dedicação meticulosa. Cada documento uma prova de como lutei para manter nossa família à tona. Enquanto organizava tudo para o dia seguinte, mensagens de Raquel começaram a piscar no meu celular. Desculpa pelo jantar. Você sabe como as coisas ficam tensas quando tocamos nesse assunto.
Não respondi imediatamente. Parte de mim queria ignorá-la, como ela frequentemente fazia comigo quando o assunto era difícil. Outra parte, entretanto, estava cansada desse ciclo interminável. Não é sobre o jantar, Raquel. É sobre anos de desequilíbrio. Mas amanhã estarei lá como sempre estive. A resposta veio quase instantaneamente. Sei que parece que não valorizo o que faz. Mas valorizo. Só não sei como ajudar sem estragar tudo. Aquela mensagem me pegou desprevenida. Era a primeira vez em anos que Raquel mostrava algum indício de autoconsciência sobre seu papel, ou falta dele, nos problemas familiares. Amanhã é um novo dia. Talvez possamos finalmente virar essa página. Adormeci com a pasta ao meu lado, como uma armadura para a batalha que viria. A manhã seguinte trouxe aquela ansiedade familiar que sempre acompanhava reuniões importantes. Cheguei à casa de minha mãe às 9h30, pontual como sempre. Para minha surpresa, Raquel já estava lá, cabelos ainda molhados do banho, bebendo café na cozinha. Cheguei cedo, disse ela com um meio sorriso tímido. Pensei em ajudar a organizar as coisas. Assenti, incerta de como reagir a essa versão responsável de minha irmã. Minha mãe, já impecavelmente vestida com seu conjuntinho azul marinho, reservado para ocasiões especiais, parecia aliviada ao nos ver sem hostilidades imediatas. O Dr. Mendes ligou. Está a caminho, informou ela, ajeitando nervosamente os porta-retratos da estante. Uma tentativa óbvia de fazer a casa parecer mais organizada do que realmente era. Às 10h05, a campainha soou. Um homem alto, de cabelos grisalhos e óculos de aro fino, entrou em nossa sala. Dr. Mendes tinha aquela presença que advogados experientes cultivam, uma mistura de formalidade e tranquilidade calculada. Senhora Helena, um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente, disse ele, apertando a mão de minha mãe. E estas devem ser suas filhas. As apresentações foram feitas, e logo estávamos todos sentados na sala, a pasta azul aberta sobre a mesa de centro. Dr. Mendes examinou os documentos com atenção, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas que, invariavelmente, eram direcionadas a mim. Impressionante como manteve tudo organizado, Senhora Maria Clara, comentou ele após revisar uma pilha de comprovantes de pagamento. Vejo que assumiu a gestão financeira da família com competência. Antes que pudesse responder, minha mãe interveio. Clara sempre foi nossa rocha. Não sei o que teríamos feito sem ela. O elogio, embora sincero, soou amargo aos meus ouvidos. Porque só agora, na presença de um estranho, minha dedicação era reconhecida abertamente. E quanto à informação sobre as ações? Perguntei, direcionando a conversa para o motivo de estarmos ali. Dr. Mendes ajustou os óculos e retirou uma pasta de sua maleta. Seu pai, Senhora Helena, era sócio minoritário de uma empresa de tecnologia fundada em 2003. Na época, era uma startup sem grande expressão, e imagino que o investimento parecesse insignificante para justificar menção. No entanto, essa empresa foi adquirida por uma multinacional há 8 meses, e as ações valorizam consideravelmente. Ele nos mostrou documentos, gráficos, números. Segundo suas estimativas, as ações valiam aproximadamente 1,2 milhão de reais. O choque foi visível no rosto de cada uma de nós. Minha mãe levou as mãos à boca. Raquel deixou escapar um palavrão impressionado. E eu senti um misto de alívio e raiva. Alívio pelo fim das dificuldades financeiras. Raiva porque meu pai havia escondido esse investimento, deixando-nos lutar desnecessariamente por anos. Para acessar esse valor, continuou o Dr. Mendes, precisamos comprovar que vocês são as legítimas herdeiras e resolver algumas pendências fiscais. Com os documentos que a senhora Maria Clara providenciou, grande parte do trabalho já está feito. Estimo que em 3 meses possamos concluir o processo. O restante da reunião foi dedicado a detalhes burocráticos e assinaturas. Dr. Mendes mostrou-se impressionado com meu conhecimento sobre questões financeiras e sucessórias. Conhecimento adquirido à força durante os últimos 5 anos. Quando ele finalmente se despediu, deixando-nos com um misto de esperança e incredulidade, o silêncio voltou a dominar a sala. Foi Raquel quem o quebrou. 1.200.000, murmurou ela, como se testasse como as palavras soavam. Papai tinha todo esse dinheiro e nunca nos contou. Ele provavelmente não sabia que valeria tanto. Respondeu minha mãe, sempre pronta a defender meu pai, mesmo após sua morte. Seu pai nunca foi bom com investimentos. Ele sabia, contrapus, minha voz mais firme do que pretendia.
Encontrei cartas de uma corretora entre os documentos dele. Eram atualizações trimestrais sobre o desempenho da empresa. Ele acompanhava, só escolheu não compartilhar conosco. Aquela revelação caiu como uma bomba na sala. Minha mãe empalideceu e Raquel se levantou abruptamente, caminhando em direção à janela. "Por que não disse isso antes?" perguntou minha mãe, visivelmente abalada. "Porque não faria diferença", respondi honestamente. As ações estavam bloqueadas até a aquisição da empresa. Não poderíamos acessá-las antes. E parte de mim não queria destruir a imagem que vocês têm dele. Era verdade. Apesar de toda a raiva, de todas as noites em claro tentando resolver problemas que ele criou, nunca quis que minha mãe e Raquel soubessem a extensão de seus segredos. Mas agora, com a perspectiva de finalmente encerrar esse capítulo doloroso, a verdade parecia o único caminho possível. "Sempre soube que ele mentia sobre dinheiro", disse Raquel, ainda de costas para nós. "Lembro de quando ele me dava mesada escondida de você, Clara. Dizia que era nosso segredo, que você e mamãe não entenderiam." Aquela confissão foi como um soco no estômago. Enquanto eu trabalhava desde os 16 anos para ajudar nas despesas da casa, meu pai dava dinheiro escondido para Raquel gastar como quisesse. "Por que estamos sabendo disso só agora?" questionei, tentando conter a mágoa na voz. Raquel finalmente se virou, lágrimas nos olhos. Algo raro de se ver, porque era a única coisa que tínhamos. Apenas nós dois. "Você sempre foi a filha perfeita, Clara. A inteligente, a responsável, a que todos admiravam. Eu era apenas a outra filha, a que nunca se encaixava nos moldes." Minha mãe, que até então observava a nossa troca em silêncio, levantou-se lentamente. "Acho que todos temos culpa nessa história", disse ela, a voz carregada de uma tristeza antiga. "Seu pai e eu nunca fomos bons em comunicação, e acabamos criando esse abismo entre vocês duas sem perceber." Ela caminhou até a estante e pegou um álbum de fotos que raramente era aberto. "Vejam isso", pediu, abrindo em uma página específica. "Lembram deste dia?" A foto mostrava Raquel e eu, provavelmente com 9 e 12 anos, abraçadas e sorridentes em frente a um bolo de aniversário. Eu usava óculos grandes demais para meu rosto, e Raquel tinha o cabelo desgrenhado e um sorriso sem 2 dentes da frente. "Era meu aniversário", recordou Raquel, sorrindo levemente. "Clara passou a semana toda me ajudando a fazer convites para a festa. E você me defendeu quando Marcela Santos disse que meus óculos pareciam fundo de garrafa." Completei, a memória voltando nitidamente. Jogou refrigerante no vestido branco. "Dela. Rimos juntas. Um som que não compartilhávamos há muito tempo." "Quando isso mudou?" perguntou minha mãe, olhando de uma para outra. "Quando vocês deixaram de ser aliadas e se tornaram... isso?" A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Nenhuma de nós tinha uma resposta simples. Não houve um momento específico, mas uma série de pequenas fraturas que, com o tempo, se tornaram um abismo impossível de cruzar. "Acho que começou quando papai ficou doente", disse Raquel hesitante. "Você assumiu tudo, Clara. E eu não sabia como ajudar. Então fugi. E eu ressenti você por fugir", admiti. "Enquanto eu me afogava em responsabilidades, você parecia viver em outro mundo." "Eu me sentia culpada", confessou ela, enxugando uma lágrima. "Cada vez que voltava para casa e via você cuidando de tudo, me sentia tão inútil, tão inadequada. Era mais fácil ficar longe do que enfrentar que nunca seria como você." Aquela admissão foi como uma cortina que se abria depois de anos fechada. Todo esse tempo pensei que Raquel estava indiferente ao meu sacrifício, quando na verdade ela estava paralisada por uma inadequação que eu nunca percebi. "Eu nunca quis que você fosse como eu", disse suavemente. "Só queria não estar sozinha nisso tudo." Minha mãe voltou a sentar-se entre nós, pegando nossas mãos como fazia quando éramos crianças. "Parece que temos muito a conversar", disse ela com um sorriso triste. "E talvez esse dinheiro seja não apenas uma solução financeira, mas uma chance de recomeçarmos como família." As palavras dela tocaram algo profundo em mim. Durante 5 anos, vi esse legado financeiro como um fardo, uma punição, por erros que não cometi. Mas agora, pela primeira vez, vislumbrava a possibilidade de que também pudesse ser um novo começo.
Precisamos estabelecer algumas regras, disse, já voltando à minha natureza pragmática. Pagar as dívidas restantes, separar uma quantia para a aposentadoria da mamãe e dividir o restante igualmente. E precisamos falar sobre o futuro, acrescentou Raquel, surpreendendo-me. Estou pensando em voltar a estudar, sabe? Design gráfico. É o que sempre quis, mas nunca levei a sério. Minha mãe apertou nossas mãos, seus olhos brilhando com uma esperança renovada. Amanhã podemos nos reunir para um café da manhã, sugeriu. Conversar mais sobre tudo isso, fazer planos, como uma família de verdade. Família de verdade. Repeti, as palavras saindo amargas. Isso me lembra quando a tia Sônia veio visitar no Natal passado. Vocês duas planejaram aquele jantar elaborado, e quando perguntei se podia ajudar, você disse que só tinha lugar para a família verdadeira na cozinha, porque eu chegaria atrasada do trabalho. Minha mãe baixou os olhos, visivelmente envergonhada. Falei, sem pensar, Clara. Você sabe como sou quando estou nervosa com visitas. Sei exatamente como você é, mãe. E sei que, no fundo, sempre considerou minha dedicação ao trabalho como uma espécie de traição à família. Como se eu escolhesse estar longe quando, na verdade, estava trabalhando para manter essa família de pé. Um silêncio pesado dominou a sala. Raquel me olhou com uma expressão que nunca havia visto antes. Respeito, talvez. Clara está. Certa, mãe, disse ela finalmente. Sempre a penalizamos por ser responsável, enquanto me davam passes livres por cada irresponsabilidade. Não é justo. Minha mãe respirou fundo, suas mãos agora trêmulas sobre o colo. Vocês têm razão. Ambas. Fui injusta, inconsistente. Exigi demais de você, Clara, e pouco demais de você, Raquel. E no processo, fiz um desserviço para as duas. Ela ergueu o olhar, determinação substituindo a culpa. Mas podemos mudar isso. A partir de hoje. Naquela tarde, as três fizemos algo que não fazíamos há anos. Conversamos. De verdade, honestamente, sem filtros ou receios. Falamos sobre mágoas antigas, sobre expectativas injustas, sobre o peso de sermos mulheres em uma família onde papéis eram rigidamente definidos. Raquel confessou seu sentimento constante de inadequação, sempre à sombra da minha suposta perfeição. Compartilhei o ressentimento por carregar responsabilidades que deveriam ser compartilhadas. E nossa mãe, pela primeira vez, admitiu, como transferiu para nós suas próprias frustrações e medos após uma vida de submissão ao meu pai. Quando o sol começou a se pôr, eu me sentia estranhamente leve, como se um peso que carreguei por décadas tivesse sido, se não removido, ao menos reconhecido. Então, café da manhã amanhã, confirmou minha mãe, enquanto nos preparávamos para ir embora. Estarei aqui, prometi. Eu também, disse Raquel. E pela primeira vez em anos, acreditei nela. No caminho para casa, mandei uma mensagem para meu chefe avisando que tiraria o dia seguinte de folga, algo que raramente fazia. Assuntos familiares, expliquei simplesmente. E era verdade. Após 5 anos focando em sobreviver, talvez fosse hora de aprender a viver. Na manhã seguinte, acordei sem o habitual aperto no peito, aquela ansiedade constante que se tornara minha companheira inseparável. Em vez disso, senti algo parecido com esperança. Era um sentimento quase esquecido, frágil como as primeiras folhas da primavera. Cheguei à casa de minha mãe às 9h, trazendo pães frescos da padaria que ela adorava. Para minha surpresa, encontrei Raquel na cozinha, preparando café e suco de laranja. Você está cozinhando? Perguntei, genuinamente chocada. Ela riu, um som leve que me lembrou de quando éramos meninas. Não exagera. Estou apenas espremendo laranjas e fervendo água. Mas é um começo, não? Minha mãe entrou na cozinha, ainda de hobby, cabelos despenteados, um relaxamento que raramente permitia a si mesma. Minhas filhas na cozinha antes das 10 da manhã. Devo estar sonhando, brincou ela, beijando nossas testas como fazia quando éramos pequenas. O café da manhã foi tranquilo, sem as tensões habituais. Conversamos sobre trivialidades, relembramos histórias da infância, rimos de fotos antigas que minha mãe insistiu em mostrar. Era como se por algumas horas o passado doloroso tivesse sido colocado em pausa, permitindo que vislumbrássemos o que poderíamos ser como família. Foi quando estávamos na segunda xícara de café que minha mãe trouxe à tona o assunto inevitável. Estive pensando sobre o que faremos com o dinheiro, começou hesitante. E quero que saibam que concordo com a Clara. Primeiro,
Pagamos todas as dívidas. Depois, separamos um fundo para minha velhice. Não quero ser um fardo para vocês no futuro. E o restante é de vocês, dividido igualmente. Raquel e eu trocamos olhares surpresos. Conhecendo nossa mãe, esperávamos discussões, choros, tentativas de controle. Tem certeza, mãe? Perguntou Raquel. Achei que ia querer reformar a casa, viajar. E quero, confirmou ela. Mas com meu dinheiro, não o de vocês. Já sacrifiquei demais da vida de Clara por meus medos financeiros. Não farei isso novamente. Senti lágrimas se formando, mas desta vez eram diferentes. Não nasciam da mágoa, mas de um reconhecimento que esperei por tanto tempo. Obrigada, mãe, murmurei, segurando sua mão sobre a mesa. Não me agradeça, respondeu ela, firmeza na voz. Estou apenas fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, tratando vocês duas como adultas iguais, não como extensões dos meus próprios traumas. Raquel limpou discretamente uma lágrima que escorria. Isso significa que não posso mais usar o cartão de crédito da mamãe para comprar roupas? Brincou, quebrando a intensidade do momento. Rimos juntas, e por um instante pude ver um vislumbre do que poderíamos ser dali para frente. Não uma família perfeita, mas uma na qual podíamos ser honestas, vulneráveis, humanas. Nos meses que seguiram, trabalhamos juntas com o Dr. Mendes para finalizar o processo de recuperação das ações. Como previsto, levou cerca de 3 meses até que o dinheiro finalmente estivesse disponível. Nesse período, algo inesperado aconteceu. Começamos lentamente a reconstruir nossa relação. Raquel matriculou-se em um curso de design gráfico e, para meu espanto, mostrou-se dedicada e talentosa. Comecei a tirar férias ocasionais, pequenas pausas para respirar e cuidar de mim mesma. E nossa mãe, pela primeira vez em décadas, parecia relaxar, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Quando finalmente recebemos o dinheiro, seguimos exatamente o plano que havíamos estabelecido. Quitamos todas as dívidas pendentes, criamos um fundo de aposentadoria generoso para nossa mãe e dividimos o restante igualmente entre Raquel e eu. Com minha parte, fiz algo que nunca imaginei possível. Tirei uma licença de 3 meses do trabalho para viajar pela Europa. Era um sonho guardado há tanto tempo que quase havia esquecido sua existência. Durante aquelas semanas, enquanto caminhava por ruas de paralelepípedos em cidades antigas, senti camadas de tensão e responsabilidade se dissolverem, como se finalmente pudesse respirar depois de anos submersa. Raquel, surpreendentemente, investiu parte do dinheiro em um pequeno estúdio de design. O restante, guardou para terminar seus estudos. Quero construir algo meu, disse ela quando me contou seus planos. Algo que me faça sentir capaz como você sempre pareceu ser. Aquelas palavras provocaram em mim uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho por vê-la finalmente assumindo o controle de sua vida. Tristeza por perceber que, durante todos aqueles anos, ela me via como um ideal inalcançável, não como uma irmã que também lutava com suas próprias inseguranças. Minha mãe, por sua vez, permitiu-se pequenos luxos que sempre negou a si mesma. Uma reforma modesta na cozinha, uma viagem para visitar a irmã que morava no sul, um curso de pintura que sempre quis fazer. Era como se, liberada do peso das dívidas e dos segredos, ela finalmente se permitisse existir além do papel de viúva endividada. 6 meses após a visita do Dr. Mendes, em um domingo de primavera, nos reunimos novamente para um almoço em família. Não havia ocasião especial, nenhuma urgência, apenas o desejo genuíno de estarmos juntas. A mesa posta no quintal, sob a velha jabuticabeira, emanava uma simplicidade que contrastava com a complexidade de nossa história. Quem diria, comentou minha mãe enquanto servia a salada, que aquele investimento esquecido do seu pai nos traria não apenas segurança financeira, mas isso. Ela gesticulou ao nosso redor, indicando não apenas a mesa farta, mas principalmente nós 3, conversando sem o peso de ressentimentos não ditos. Acho que a verdadeira herança não foi o dinheiro, observou Raquel, surpreendendo-me com sua perspicácia recém-descoberta. Foi a chance de nos enxergarmos de verdade, sem as máscaras que criamos para sobreviver. Assenti, incapaz de esconder o sorriso. Nunca pensei que diria isso, mas você está absolutamente certa, maninha. Marquem no calendário, Clara concordando comigo sem argumentos, brincou ela,
provocando risadas em todas nós. Foi naquele momento, entre risadas despretensiosas e vinho barato, que percebi que finalmente tínhamos chegado lá. Não há perfeição, não há resolução mágica de cada mágoa acumulada, mas há um lugar onde podíamos ser verdadeiras umas com as outras. Um lugar onde eu não precisava ser a filha perfeita, Raquel não precisava ser a rebelde sem causa, e nossa mãe não precisava fingir que tinha todas as respostas. Lembram-se daquele jantar, há quase um ano? Perguntou minha mãe, repentinamente, séria. Quando mencionei que só tinha lugar para a família de verdade, ela baixou os olhos, visivelmente envergonhada pela lembrança. Nunca me perdoarei por ter dito aquilo. Mãe, já conversamos sobre isso. Tentei amenizar, desconfortável com o rumo da conversa em um dia tão agradável. Não, Clara, preciso dizer isso. Ela respirou fundo, olhando diretamente em meus olhos. Naquele dia, você respondeu algo que me fez tremer. Disse: se família verdadeira significa ignorar sacrifícios e premiar irresponsabilidades, talvez eu não queira mais fazer parte dela. Lembrei-me daquelas palavras, ditas num momento de raiva e cansaço extremo. Palavras que nunca pensei, realmente, mas que escaparam de uma ferida aberta por anos de negligência emocional. Você saiu batendo a porta, continuou minha mãe, e fiquei acordada a noite toda, repetindo aquelas palavras. Foi quando percebi o quanto havia falhado com você, quanto havia normalizado seu sacrifício como se fosse uma obrigação. E quando percebi o quanto fui egoísta, acrescentou Raquel, segurando minha mão sobre a mesa. Como aceitei sua ajuda, enquanto continuava a agir como uma adolescente, mesmo beirando os 30. Senti lágrimas silenciosas descendo pelo meu rosto. Não eram lágrimas de mágoa, mas de libertação, como se algum nó interno, apertado há décadas, finalmente se desfizesse. Eu também cometi erros, admiti, enxugando o rosto. Me escondi atrás do papel de responsável para não lidar com meus próprios medos. Critiquei suas escolhas, Raquel, enquanto invejava secretamente sua liberdade, e culpei vocês duas por decisões que, em parte, também foram minhas. Minha mãe estendeu a mão, criando uma corrente entre nós três. A verdade é que todas erramos, todas acertamos, todas tentamos sobreviver da melhor forma que podíamos com as ferramentas que tínhamos, disse ela, a voz embargada pela emoção. Mas agora temos uma chance de construir algo novo, não uma família perfeita. Deus sabe que isso não existe, mas uma verdadeira. Uma onde possamos ser quem somos, com nossas virtudes e falhas. Uma onde possamos discordar sem medo de perder o amor uma da outra, acrescentou Raquel. Uma onde responsabilidades sejam compartilhadas, não impostas, completei. Uma família de verdade, concluiu minha mãe, apertando nossas mãos. O sol da tarde filtrava-se entre as folhas da jabuticabeira, criando padrões dançantes sobre a toalha de mesa. Ao longe, sons de crianças brincando no bairro misturavam-se com o cantar dos pássaros. Era um momento simples, quase banal, mas para mim, representava algo que havia buscado por toda a minha vida, pertencimento sem o peso da perfeição. Sabe o que ainda me pergunto? E disse Raquel, quebrando o silêncio contemplativo que havia se instalado. Se papai sabia que aquelas ações valeriam tanto um dia? Acho que não, respondeu minha mãe pensativa. Seu pai era um homem de impulsos. Provavelmente investiu naquela empresa em um momento de entusiasmo e depois esqueceu. Ou talvez, sugeri, ele soubesse, mas não viveu para ver o resultado. Como uma última tentativa de corrigir seus erros. Gosto dessa versão, admitiu Raquel, servindo-se de mais vinho. Faz dele um personagem mais complexo do que simplesmente o pai que nos deixou dívidas. Aquela observação me pegou desprevenida. Raquel estava certa. Havíamos reduzido nosso pai a seus erros financeiros, como se toda sua existência pudesse ser resumida em um balanço negativo. Ignoramos as histórias contadas nas noites de tempestade, as piadas bobas que nos faziam revirar os olhos, o jeito desajeitado como tentava consertar coisas quebradas pela casa, sempre criando problemas maiores que o original. Ele nos amava. Do jeito torto dele, disse, surpreendendo a mim mesma com a suavidade na voz. Só não sabia como demonstrar sem causar danos colaterais. Como todos nós, observou minha mãe, um sorriso triste nos lábios. Amando desajeitadamente, tropeçando em nossas próprias inseguranças. Naquele momento, algo se completou dentro.
de mim, não era perdão. Algumas feridas são profundas demais para serem simplesmente perdoadas, mas compreensão. A capacidade de ver meu pai, minha mãe, minha irmã e a mim mesma não como vilões ou heróis de uma narrativa simplista, mas como pessoas complexas, falíveis, tentando navegar pelo caos da existência com mapas incompletos. Entendi que a verdadeira libertação não estava em encontrar culpados ou distribuí-los de culpa, mas em aceitar a imperfeição inerente a cada relação humana. Em reconhecer que amor e mágoa podem coexistir, que responsabilidade não precisa significar martírio e que crescer não significa necessariamente deixar o passado para trás, mas integrá-lo à nossa história de forma a nos tornar mais completos. "A vocês", disse, erguendo minha taça em um brinde improvisado. "A nossa família é imperfeita, complicada e verdadeira." "A nossa família", responderam elas em uníssono, copos tilintando sob o céu da tarde. Aquele som, simples, melodioso, efêmero, selou algo que palavras jamais poderiam expressar completamente. Um pacto silencioso, uma promessa mútua, de seguirmos juntas, não apesar de nossas diferenças, mas com elas e através delas. Na manhã seguinte, voltei ao trabalho com uma leveza que há muito não sentia. As mesmas pilhas de documentos, as mesmas reuniões, os mesmos prazos. Mas eu era diferente. Não mais a Maria Clara que carregava o mundo nos ombros, mas uma mulher que finalmente entendera que força não está em carregar tudo sozinha, mas em saber quando compartilhar o peso. Raquel ligou no meio da tarde, animada com seu primeiro cliente no estúdio de design. "É pequeno, só um logo para uma cafeteria local", disse ela, sem conseguir esconder o orgulho na voz. "Mas é o começo, não é? Todo grande caminho começa com um pequeno passo", respondi, genuinamente feliz por seu entusiasmo. "Vai ser incrível, Ra, tenho certeza. Obrigada por acreditar em mim", disse ela, a voz subitamente séria, mesmo quando eu não acreditava. "É o que irmãs fazem", respondi simplesmente. "É o que família de verdade faz", corrigiu ela. Aquela frase, família de verdade, que por tanto tempo representou exclusão e favorecimento, agora carregava um significado inteiramente novo. Não mais uma definição rígida baseada em conformidade, mas um conceito fluido, construído diariamente através de pequenos atos de amor, compreensão e respeito mútuo. 3 meses depois, quando nos reunimos para celebrar o aniversário de minha mãe, percebi que havíamos realmente transformado aquela expressão. A família de verdade agora incluía não apenas nós 3, mas também o namorado de Raquel, um professor de literatura quieto e gentil, e minha amiga Denise, que passou a me acompanhar nos almoços de domingo, após sua separação. Não, éramos mais definidos apenas por laços de sangue ou expectativas sociais, mas por escolhas conscientes de permanecer presente na vida uma da outra, mesmo quando seria mais fácil afastar-se. "Sabe o que percebi?", comentou minha mãe, enquanto soprava as velas de seu bolo. "Pela primeira vez em anos, não estou pensando no futuro com medo, mas com curiosidade." Aquela simples observação resumia perfeitamente nossa jornada coletiva, do medo à curiosidade, da sobrevivência à vida, da obrigação ao amor escolhido diariamente, mesmo nos momentos difíceis, especialmente nos momentos difíceis. Em uma noite tranquila, enquanto arrumava antigas caixas em meu apartamento, encontrei uma foto que não via há anos. Nela, meu pai segura Raquel, ainda bebê, no colo, enquanto eu, com meus 3 anos, tento alcançá-la com mãos ansiosas. Minha mãe, jovem e radiante, nos observa com um olhar que mistura exaustão e adoração. Fiquei olhando aquela imagem por muito tempo, percebendo que ali, naquele instante congelado, éramos apenas possibilidades. Crianças que ainda não haviam sido moldadas por expectativas desiguais. Pais que ainda não haviam cometido seus maiores erros. Uma família no início de sua história, carregando sonhos e medos que moldaram quem nos tornaríamos. Tirei uma foto daquela foto e enviei para Raquel com uma mensagem simples. "Olha o que encontrei. Éramos lindas, não?" A resposta veio quase imediatamente. "Ainda somos. Só demoramos para perceber." Sorri para o celular, sentindo aquela conexão invisível que, apesar de todas as mágoas e desentendimentos, nunca se rompeu completamente. Um vínculo que, como aprendi, não precisava ser perfeito para ser valioso. Na noite seguinte, levei a foto para o jantar na casa de minha mãe. Quando a mostrei,
Vi seus olhos marejarem instantaneamente. Lembro desse dia, disse ela, acariciando a imagem com a ponta dos dedos. Seu pai tinha acabado de conseguir o emprego na construtora. Estávamos tão cheios de esperança. O que aconteceu com aquela esperança? Perguntou Raquel, olhando por cima do ombro de nossa mãe. A vida, respondeu ela simplesmente. Dificuldades financeiras, expectativas frustradas, desilusões. Fizemos o melhor que podíamos com o que tínhamos, mas nem sempre foi suficiente. Talvez suficiente seja uma ilusão, sugeri. Talvez todos estejamos apenas tentando, falhando, aprendendo, tentando novamente. Sabedoria tardia da primogênita, brincou Raquel, cutucando-me levemente. Quem diria que a perfeccionista compulsiva um dia aceitaria que perfeição é uma miragem? Ri, reconhecendo a verdade em sua provocação. Levou tempo, e um colapso nervoso, e uma herança inesperada, e 2 mulheres teimosas me forçando a enxergar além das minhas próprias limitações. Minha mãe envolveu-nos 3 em um abraço desajeitado, a foto ainda em suas mãos. Somos imperfeitas, disse ela. Graças a Deus por isso. Perfeição é estática. Imperfeição nos mantém em movimento, crescendo, evoluindo. Naquela noite, enquanto voltava para casa sob um céu estrelado, refleti sobre como a vida raramente segue os caminhos que planejamos, como perdas podem se transformar em ganhos inesperados, como relações rompidas podem ser reconstruídas, diferentes do que eram antes, mas talvez mais fortes em sua nova configuração, como ossos que, uma vez quebrados e devidamente curados, tornam-se mais resistentes justamente nos pontos de fratura. Pensei em todas as vezes que me senti excluída da família de verdade, sem perceber que estava ajudando a construir uma definição mais autêntica do que significa ser família. Uma definição que inclui discordâncias e reconciliações, distanciamentos e reaproximações, mágoas e curas. No fim, entendi que família verdadeira não é aquela que nunca erra, mas aquela que permanece unida apesar dos erros. Não é aquela que evita conflitos a todo custo, mas aquela que encontra o caminho de volta ao amor, mesmo depois das tempestades mais violentas. E enquanto abria a porta do meu apartamento, aquele espaço que um dia foi refúgio e fortaleza contra a dor de não pertencer, percebi que agora ele era apenas um lugar para descansar entre encontros com pessoas que finalmente me viam por completo. Não como a filha perfeita, a irmã responsável, a âncora inabalável, mas como Maria Clara, complexa, falível, ainda em construção. Olhei para o celular e vi uma mensagem de Raquel. Amanhã vou apresentar um projeto para um cliente importante. Nervosa pra caramba. Algum conselho da expert em parecer confiante mesmo quando está morrendo de medo? Sorri, reconhecendo naquelas palavras não apenas um pedido de ajuda, mas um reconhecimento de valor. Uma ponte estendida sobre águas que por tanto tempo nos mantiveram em margens opostas. Respire fundo. Prepare-se mais do que acha necessário. E lembre-se que você é Raquel Silva, criativa, resiliente e, acima de tudo, verdadeira. O resto é detalhe. A resposta veio imediatamente. Você sempre soube as palavras certas, mesmo quando te odiava por isso. Nunca me odiou, respondi. Só odiava o peso que puseram sobre nós 2. Pesos diferentes, mas igualmente injustos. Quem diria que um dia teríamos essa clareza? Questionou ela. Família de verdade. Digitei, sorrindo para a tela. Demoramos, mas chegamos lá. Aquela noite, dormi sem o peso familiar da ansiedade sobre amanhãs incertos. No lugar da apreensão, sentia uma tranquilidade que vinha não da certeza de que tudo daria certo, mas da compreensão de que, mesmo quando as coisas dessem errado, e inevitavelmente dariam, em algum momento, não estaria mais sozinha para enfrentá-las. A família imperfeita, complicada e verdadeira que construímos das ruínas de expectativas, quebradas e sonhos adiados, era mais forte do que qualquer ideia idealizada que pudéssemos ter perseguido. Era real, era nossa. E isso, finalmente, era mais do que suficiente.